Olá, os músicos do Rio terão linha de crédito especial para a compra de instrumentos musicais. O governador Sérgio Cabral sancionou no início de março a lei de autoria do deputado Luiz Martins, que conversa aqui com a gente no Alerj Debate, junto com o conselheiro da Ordem dos Músicos, João Carlos de Terti. Deputado, como vai funcionar essa linha de crédito especial para os músicos do Estado? Primeiramente, eu quero aqui, como deputado do primeiro mandato do PDT, agradecer o Sérgio Cabral, a sensibilidade dele, porque, Graziela, é a primeira lei minha, a 6.177, e a sensibilidade do governador em sancionar na íntegra vai facilitar muitos músicos do estado do Rio de Janeiro. Então, a regulamentação dessa lei passa pela Secretaria de Estado de Fazenda. Já conversei com o secretário Renato Vilela e eu acho que ele está prontamente, por orientação do governador, em tornar, quanto mais fácil, melhor para os músicos. Por quê? A dificuldade que o músico vive em conseguir seus instrumentos musicais é muito grande. Nós detectamos isso, eu e minha assessoria, com o meu filho, com os amigos que tocavam. Então, mais do que nunca, a Secretaria vai agilizar. Eu tenho a maior certeza, absoluta certeza, estou com aqui o João Carlos, com a Ordem dos Músicos, que o governador e o secretário vai agilizar com a maior presteza. Eles têm que ter uma declaração da Ordem de Músicos para conseguir, porque de repente a pessoa vai comprar um violino, compra 9. Sempre há no meio alguém que queira se beneficiar, mas é para atender a todos os músicos. Quando pensamos nessa lei, antigamente você existia as bandas, né, nos municípios, e hoje você tem dificuldade em comprar esses instrumentos, nós verificamos isso. Então eu tenho certeza, Graziela, que vai ser bem ágil a regulamentação da Secretaria de Estado de Fazenda. E as taxas de juros vão ser bem acessíveis? Bem acessíveis, está claro no artigo 1º, taxas bem acessíveis. Eu tenho certeza, se puder não ter taxa nenhuma, eu tenho certeza que o governador vai orientar nesse sentido. João Carlos, você como conselheiro da Ordem dos Músicos, qual a maior dificuldade que o músico tem de adquirir um instrumento que pode melhorar o trabalho dele? Bom, o músico no Brasil sofre, né? Sofre. Primeiro, muitos músicos não ganham nem para comer no Brasil. Músicos excelentes. Segundo, músicos excelentes que são contra as instituições que os protegem. O que tem acontecido com a Ordem dos Músicos. Músicos de muita repercussão no Brasil que são contra a Ordem dos Músicos, que faz tudo pelo músico. Agora, fará também e recebe com um presente esse projeto do deputado Luiz Martins, que os músicos eles têm dificuldade em estudar, eles têm dificuldade em comprar instrumentos, mas instrumentos de qualidade. Agora, essa lei, depois de regulamentada, ela vai facilitar, porque o deputado falou, e você também falou, em prazo, em juros e tal, mas os prazos também serão mais elásticos. É uma beleza para o músico, isso é uma notícia que a Ordem dos Músicos, como representante, tem recebido até como verdadeiras bênçãos depois de tanto tumulto contra a Ordem dos Músicos, que a gente vai falar no decorrer. João Carlos, e só para esclarecer quem nos assiste, que pode comprar, está previsto em lei, importar o material. Então não é só o nacional que ele vai poder comprar, ele vai comprar material importado de boa qualidade ou melhor qualidade. Então está bem claro na lei, né? Perfeito. É para atender na qualidade, não só no exercício do músico, tirar toda a sensibilidade dele, da música, proporcionar um bom instrumento para proporcionar à população um som limpo. Eles são caros. Essa era a minha próxima pergunta. Hoje, um violão, um violino, uma guitarra de boa qualidade, qual é o valor de um instrumento para um músico se apresentar num bar, por varia exemplo? muito, né? Por exemplo, uma guitarra boa, importada, é 3, 4, 5, 6 mil reais. E o cachê de um músico que toca hoje num bar ou numa apresentação? R$200 e recebe daqui a 45 dias. Não de um modo geral, mas em inúmeros casos é assim. Nós lá na Ordem recebemos músicos com problemas até de remédio, de internação e tal, porque não tem trabalho. E
com essa guerra que alguns músicos da alta esfera musical do Brasil fizeram contra a ordem, então aconteceu que eles diziam nos meios de comunicação, porque são pessoas assim de prestígio, não pague mais a ordem não serve para nada. Mas eles levaram agora um baque tremendo, porque a presidenta Dilma, a nossa presidenta, baixou uma lei que reforçou a lei criada por Juscelino Kubitschek, a Lei da Ordem dos Músicos, 3.857, e a presidenta Dilma, agora, em 31 de outubro do ano passado, promulgou a Lei 12.514, que reforça a Lei da Ordem dos Músicos e diz claramente, não só, porque no Brasil temos só duas ordens, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Músicos, ambas em pleno vigor. E a presidenta determinou que todos os inscritos, os profissionais inscritos em todos os conselhos de enfermagem, de engenharia, devem pagar as suas anuidades. Todos pagam, menos os músicos. Alguns, né? Porque a Ordem dos Músicos tem, no Rio de Janeiro, uma média de 40 mil associados. E no Brasil, 800 mil, mais ou menos. E eles, um número muito grande não está pagando, porque ouviu esses boatos dessas pessoas. Então, eu quero reforçar que agora é uma lei revigorada. Revigorada. Sem dúvida. Deve pagar. E é um pouquinho mais de R$100 por ano, com inúmeros benefícios. Agora, mais este, do deputado Luiz Martins, mais este, e os benefícios da carteira, que é de fé pública, profissionaliza o músico. O músico não era profissional, agora ele é profissional, ele tem uma carteira de trabalho registrada. Então, são esses os benefícios. Então, ficam os músicos todos convocados a pagarem as suas anuidades. Hoje, o investimento numa faculdade de música, qual é o valor mensal? Mensal também é muito variado, né? Por exemplo, tem as universidades que não públicas, né? Públicas, não pagam nada. Tem os cursos. Eu, por exemplo, atualmente, como aposentado do Teatro Municipal, onde trabalhei por 50 anos e ainda sou presidente do sindicato do teatro, nós temos escolas, por exemplo, de curso de canto, que é R$250 por mês. Temos professores particulares que cobram R$500 por mês. E é muito variado, muito variado. Depende também da qualidade do aluno. Às vezes um aluno interessa muito, e aí a própria escola facilita, como é no caso da Academia Lourenço Fernandes, que facilita muito para os alunos, e os preços são muito variáveis. Não, mas hoje, trabalhando como músico, querendo ter uma formação como músico, como cantor, e ainda pagando as taxas que tem que pagar, muitas vezes não sobra para comprar um instrumento, para não ter que pegar emprestado. Mas agora tem essa lei aqui. E ajuda, vai beneficiar muito. Agora ele compra. Porque a gente está observando que o João Carlos está falando, porque a gente pensa no músico, o que tem sucesso. E quando você tem 40 mil músicos inscritos na ordem, 800 mil no país, olha a quantidade de pessoas. O que a gente está vivendo hoje, especificamente no dia de hoje, Graziela? Essa questão hoje daquele músico, do Legião Urbana, está hoje vivendo na rua. Exatamente. Um grande artista, um grande músico. Ele hoje tem dinheiro, recurso para ter o seu instrumento, o seu contrabaixo? Não. Nem para ganhar dinheiro da arte dele. Não pode. Então, o objetivo dessa lei foi abrangendo esse tipo de músico que precisa do seu instrumento para ganhar o dinheiro. E ganha pouco, a média é R$200. Mas é importante, e aí eu vou ser solidário à questão da ordem dos músicos, é importante você descontar para ali. Hoje é uma lei federal, porque essa instituição, as entidades que brigam por ele. Porque eu também tive conhecimento que eu fui buscar na ordem qual era a dificuldade do músico.
Essa lei também é uma parceria junto com a ordem. Então, é um serviço prestado pela ordem ao músico. Então, é importante. Nós não dizemos, a ordem não faz nada, ou o sindicato tal, mas precisamos participar dela, descontando dentro da lei. Então, quando você desconta, você vai ter o benefício do governo na questão da linha de crédito, porque está ajustado com a ordem dos músicos. Tem que ter uma entidade qual seja a profissão. E a ordem toca muito bem a questão dos músicos. E acaba sendo um incentivo também para aquela pessoa que tem aquele dom de cantar, de tocar, mas pensa, não, eu vou ganhar pouco, eu não vou conseguir me sustentar. Acaba sendo um incentivo. Vou ter meu instrumento, posso me apresentar, começar a me apresentar em bares, em restaurantes, em shows, abrindo, de repente, bandas, e tendo um incentivo para ganhar um dinheirinho também fazendo outra coisa. E dando aula particular, o que a gente vê muito, né? Dando aula de violão, o cara tem que ter o instrumento dele ali, novo, moderno, de melhor qualidade, para dar uma aula. Existe muito, há anos existe isso. Então, buscando sempre a cultura, né? E o povo carioca tem isso muito, né? A flor da pele, né? A flor da pele. E, graças a Deus, a gente tem um governador que tem a sensibilidade da cultura no nosso estado e propiciou, sancionando a lei, e a presidente Dilma regularizando a questão da ordem dos músicos. Ainda eu queria dizer, em cima do que o deputado falou, o seguinte, que dos 800 mil nacionais, ou dos 30 ou 40 mil do Rio de Janeiro, quantos têm um sucesso verdadeiro? Percentualmente, quanto dá isso? Hein? Percentualmente? Não... 2%. 2%. Então, e por infelicidade, são alguns desses que são contra a ordem, viu? Alguns desses que são contra a ordem, mas são contra a ordem, eu diria até mais coisas, mas a ordem é uma instituição, deputado, que o presidente João Batista Viana, ele tem um pulso de ferro. A ordem tem posses, ela tem um patrimônio enorme, tem um andar inteiro aqui na Almirante Barroso, propriedade da ordem. Tem sítios, tem gravadoras, tem sedes em vários lugares, são 25 conselhos no Brasil. E todos, agora, eu acredito que todos vão se levantar com essa nova lei. E se eu puder falar mais um pouquinho, queria falar do nosso governador, Sérgio Cabral, que tem uma sensibilidade incrível para os nossos problemas, que eu conto aqui, mas para diversos problemas. Para o municipal, ele foi aquele que tirou aquele perigo das OAS para o Teatro Municipal, que acabaria com o Teatro Municipal. Então, ele, num ato lá, numa solenidade, ele determinou que o Teatro Municipal ficasse fora daquilo. Porque o Teatro Municipal é o centro irradiador da cultura nacional ainda. Ainda embora a capital do Brasil seja em Brasília, mas o Rio de Janeiro ainda é o centro irradiador da cultura. E, recentemente, ele nos concedeu um aumento que há 10 anos vivíamos pleiteando, e o governador Sérgio Cabral nos concedeu um aumento, eu acho que até um bom aumento de 22% de uma única vez, e que nós agradecemos sempre a ele. E foi um momento lindíssimo aqui, não sei se a Graziella estava na votação desse aumento. Aqui, tivemos um concerto. Eles nos propiciaram o coral no final do ano, agradecendo os deputados e o governador. Foi um momento histórico, né, dessa casa do Palácio Tiradentes. E não foi o aumento deles, até naquele momento, João Carlos, o presidente da casa, o deputado Paulo Melo, falou: vocês deveriam ter cantado antes, que receberiam mais 5%. Que foi um momento histórico dentro dessa casa. O deputado Paulo Melo também nos ajudou muito. O deputado André Correia, e aliás, todos os deputados. E enfim, agora a nossa presidenta Dilma, nos faz esse presente também, outro presente, né? Reforça a lei. Eu estive em Brasília correndo os gabinetes dos senadores, dos ministros e tal, contra esses absurdos que aconteciam contra a ordem. Mas acredito que isso tudo acabou. Então tá, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate. É só um instante.